Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até ficar saciada, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas. Depois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritando de medo, Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou e os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem tocar neles, em suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, do profeta Jeremias, situações que ocorrem na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa história. Aqui tem o profeta Ananias, que começa a incentivar o povo, fazendo profecias belíssimas, fazendo profecias de vitórias, fazendo profecias de riquezas, prosperidade, vantagens, passando por cima das profecias dos outros profetas que anunciavam guerras, sofrimentos, que anunciavam situações difíceis. Ananias, pregando para o povo, dizia que iria quebrar o jugo que fora profetizado sobre o povo de Deus e que iria dar ao povo muitas bênçãos, muitas alegrias. Bom, amados irmãos, o profeta Jeremias começa a mostrar para ele que os outros profetas, de tudo aquilo que os outros profetas profetizaram em nome de Deus, tudo aquilo que acontecera, Deus fortaleceu o seu povo diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, irmãos, quem aqui não gosta de ouvir coisas maravilhosas? Olha, você vai sair daqui e vai te acontecer
muitas coisas maravilhosas, né? Um trabalho maravilhoso, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter uma vida assim, assado, sua família vai ser assim, vai ser... Quem é que não quer ouvir isto? Todos nós queremos ouvir isto. Todos nós queremos pessoas que falam e profetizam coisas maravilhosas, prosperidade, vantagens. Todos nós queremos. E muitas vezes nós queremos ouvir pregações mentirosas, porque pregações mentirosas acalentam o nosso sofrimento do momento. Porém, amados irmãos, o que nós precisamos observar é que, mesmo que nós tenhamos ou que passemos por dificuldade ou sofrimento, nós precisamos entender que esse Deus, que tem compaixão do seu povo, ele participa conosco em todo tempo e em todo lugar, de todo aquilo ou tudo aquilo que nós estamos vivendo. Deus não é o Deus da derrota. Jeremias não é o profeta da derrota, é o profeta da verdade. Parece que nós gostamos de nos enganar. Parece que nós gostamos de ouvirmos, por exemplo, políticos que vão falar aquilo que nós queremos ouvir. E todos os políticos assim o fazem. De todos os partidos. Falam coisas que nós queremos ouvir. Mas nós sabemos que muitas coisas que muitas pessoas falam não é verdade. Muitas coisas que as pessoas falam não é uma verdade que vai acontecer. Por que que nós queremos sempre ouvirmos pregações ou outras pessoas que falam aquilo que não é verdade? Porque nós queremos viver da mentira da nossa vida. Nossa vida muitas vezes é uma mentira. É uma fantasia. Nós gostamos de fantasiar a nossa vida. E quando fantasiamos a nossa vida, amados irmãos, não haverá progresso. Porque não pode ter progresso numa fantasia. Então nós precisamos acolher, nós precisamos entender que nós somos provocados por essa palavra. Nós somos provocados pela palavra da verdade, que aqui o profeta Jeremias nos anuncia. Ora, quantos daquele povo foi para o lado do profeta Ananias, que pregavam e que pregava a felicidade, ou seja, pregava momentos que não eram uma realidade. Enquanto o profeta Jeremias pregava a verdade. Amados, os discípulos de Jesus, lembro-me de uma passagem que Jesus falava que ele iria morrer e que ele iria ser crucificado e que ele iria passar por muitos sofrimentos, muitas provações. E no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas o que os apóstolos, aqueles que lá estavam, ficaram? Só ficaram com sofrimento. A ressurreição passou despercebida, talvez. O que eu quero dizer para vocês, amados irmãos, o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, também há de acontecer conosco. Mas nós precisamos entender que a vitória de Cristo é a nossa vitória. A vitória de Cristo é a nossa, porém a vitória de Cristo passa pela cruz. Passa pela cruz. Nós queremos um céu sem cruz. Nós queremos que a nossa vida seja um sucesso sem a cruz.
Nós passamos por desafios, nós passamos por sofrimento, nós passamos por limitações da nossa vida. Nem tudo é do jeito que nós queremos. Nem tudo vai acontecer como nós queremos. Então nós precisamos viver a realidade da história da vida. Nós precisamos viver dentro de uma realidade. Cristo é a nossa realidade. E Ele está conosco em todo tempo. Em todo momento da nossa vida, Cristo está presente na nossa vida. Diante das tribulações, diante do sofrimento, diante das decepções, diante de, eu vou largar tudo. Cristo nos acompanha e é preciso ficar firme no Senhor, porque nós receberemos da glória, nós receberemos a alegria. A tempestade passa, meus filhos. O sofrimento passa. Tudo passa, tudo passa. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos não mais ouvirmos pregações que só falam o que nós queremos ouvir, que só falam aquilo que nós queremos escutar, para ouvirmos as pregações que falam o que precisamos ouvir. Precisamos ouvir. E precisamos levar uma vida a sério. Não manipulemos a nossa vida nem a vida de ninguém. Porque o manipulador, ele sempre vai se dar mal. O profeta queria manipular. O profeta Ananias é essa figura de alguém que quer manipular. Quando alguém quer manipular a nossa vida, ou nós queremos manipular a vida de alguém, achamos que não se percebe, mas o resultado no final não vai dar certo. O manipulador não consegue nada no final. No final das contas, perdeu o que tinha. No final das contas, o pouco que tinha não tem mais. Porque a ambição desmedida, a falta de caráter e tantas outras coisas que foram se simulando, disfarçando, vêm à tona. Por isso, amados irmãos, queridas irmãs, que hoje a palavra de Deus possa inserir em nós a seriedade do profeta Jeremias, a seriedade de tantos outros profetas que anunciaram que após a guerra há vitória. Mas haverá guerra. Após a guerra da tua vida há vitória. Mas é preciso viver esse tempo de guerra lutando com Jesus que nos faz vencedor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.